Olá, nós somos o grupo do Gianmarco, do Rodrigo e da Stephanie e hoje nós falaremos um pouco sobre o teste de tração com nanofio de cobre. A dinâmica molecular é uma técnica de simulação muito popular usada na ciência e na biologia dos materiais, tanto que as posições iniciais para todos os átomos elas devem ser bem definidas, bem como um modelo para a energia da interação do átomo. Então, os átomos são considerados partículas pontuais, permitindo que a força, a massa e a aceleração sejam integrados para cada átomo em um sistema. Assim, a técnica prevê a estrutura e a dinâmica dos materiais na escala atômica. E é importante ressaltar também que o modelo de como os átomos interagem ele é adequado para trazer experimentalmente as simulações de mecânica quântica. Mas nesse caso, os elétrons não são simulados diretamente. Com isso, a técnica prevê e traz muitas propriedades que podem ser calculadas, né? Tanto as propriedades térmicas, químicas e mecânicas, além de ser possível obter parâmetros e resultados que expliquem a deformação plástica em um material. A deformação plástica apresenta uma região elástica que permite retornar às condições iniciais de um material. Então, posteriormente ao limite elástico, apresenta uma região plástica até chegar à fratura nesse material. Então, os materiais dúcteis, eles apresentam uma larga região de deformação plástica sem fratura, ao contrário dos materiais frágeis, né? Então, os deslizamentos dos planos, eles são mecanismos mais comuns da deformação plástica, com a presença das discordâncias, formando falhas de empacotamento e contornos de mácula também. Então, um monocristal, ele possui diversos sistemas de deslizamento e aquele exposto a maior tensão de cisalhamento rebatida será o primeiro a escoar, que é essa figura A que eu estou mostrando no slide. Então, a deformação plástica começa a ocorrer quando a tensão cisalhante rebatida atingir um valor crítico. E aí, com o aumento da tensão, outros sistemas de deslizamento entram em ação também. Então, um monocristal submetido à tração, ele terá suas deformações representadas na figura B do slide, no qual cada degrau ele vai resultar do movimento de muitas discordâncias ao longo do mesmo plano de deslizamento. Então, sobre a superfície de uma amostra monocristalina polida, esses degraus aparecem como linhas, chamadas de linhas de escorregamento. E essas marcas de escorregamento são mostradas em um monocristal na figura C, o qual ele foi deformado plasticamente, né, conforme está mostrando na figura. Então, a habilidade de um metal se deformar plasticamente depende basicamente das movimentações das suas discordâncias. Quanto maior for a restrição ao movimento das discordâncias, maior será a resistência mecânica de um material. E o encruamento é um fenômeno que torna mais duro e mais resistente um metal quando ele é deformado plasticamente. E esse fenômeno ele pode ser explicado pelo aumento das densidades das discordâncias com a deformação ou com o trabalho a frio. Bom, o cobre ele talvez tenha sido o primeiro material metálico dominado por nossos ancestrais. Embora já tenha sido ultrapassado pela utilização do aço, do alumínio, mas o cobre continua tendo grande participação como condutor elétrico na maioria dos equipamentos industriais e também domésticos. Então, além disso, devido às suas propriedades mecânicas, particularmente a sua grande capacidade de deformação plástica, os fios de cobre eles encontram um amplo grupo de aplicações tecnológicas nas mais modernas indústrias de eletrônica, aeroespacial, energia solar e muitas outras. E as pesquisas sobre os fundamentos da deformação plástica em monocristais de cobre continuam despertando muito interesse, né, nos estudos nos últimos anos. Até porque a formação e o movimento das discordâncias ele tem um papel fundamental no aumento da resistência mecânica em outros materiais. E também a capacidade de um material se deformar plasticamente tem relação com a habilidade da discordância se movimentarem. Então, a tarefa de quantificar a dinâmica das discordâncias, a fim de compreender a deformação plástica, é ainda hoje um desafio.
E, devido às dificuldades experimentais de estudar a dinâmica das discordâncias em escala atômica, tem sido muito utilizado os estudos das propriedades através das simulações mesmo atomísticas, né? E utilizando de ferramentas. Então, por isso, nesta prática, nós realizaremos uma série de testes de tração em nanofios de cobre, utilizando a ferramenta Nanomaterials Mechanics Explorer no NanoRuby. Então, basicamente, a ferramenta que nós vamos utilizar através do NanoRuby cria nanofios de cobre, de cristal único, de várias orientações cristalográficas. E aí ocorre uma deformação em 25% mais ou menos em tensão. Então, nos metais, como o cobre que está sendo testado aqui, o deslizamento ele ocorre nos planos fechados ao longo das direções compactadas no plano de deslizamento. E usando as simulações de dinâmica molecular, nós vamos observar diretamente a formação desses planos deslizantes em nanofios de cobre e como que ocorre o deslocamento e o movimento no nível atômico. Além de verificar também como ocorre a deformação plástica do cobre, através de uma comparação de dados experimentais obtidos na simulação, com os dados teóricos participantes de estudos, então como módulo de Young, tensão de escoamento, yield strain e módulo de elasticidade também. Olá, professor. Meu nome é Gianmarco e darei continuidade agora ao seminário. Na engenharia de materiais, como todos nós sabemos, é necessário conhecer características como resistência, dureza, ductilidade e tenacidade de cada material que será utilizado na realização de um projeto. Para obter os valores e parâmetros de cada uma dessas características, são realizados ensaios com o objetivo de reproduzir da maneira mais semelhante possível as condições e situações que os materiais irão enfrentar quando forem utilizados. As cargas e os ensaios geralmente são de tração, de compressão e de torção. E para cada uma delas, um ensaio diferente é realizado. Como já dito anteriormente, iremos discutir um pouco mais sobre os ensaios de tração realizados em escala microscópica e nanotubos de cobre. Isso será realizado com a utilização do software encontrado no site NanoHub, que é capaz de simular o ensaio e obter os resultados para cada valor de parâmetro. Porém, antes de analisar os resultados da simulação, vou falar um pouco sobre como os ensaios de tração são realizados no cobre em escala macroscópica e os valores obtidos para cada um dos parâmetros, assim como a curva de tensão e deformação do cobre. O ensaio de tração consiste em aplicar uma tração em um corpo de prova, normalmente circular, até que ocorra a ruptura do mesmo. O corpo, como podemos observar na imagem, ele é fixado em ambas as extremidades e é aplicada uma tração constante que promove o alongamento do corpo. Com isso, podemos ver diversos comportamentos. O primeiro parâmetro obtido nesse teste é a tensão de engenharia. Ela não apresenta nenhum valor fixo para determinados elementos, pois para realizar o cálculo dela, é necessário fazer a divisão da força sobre a área transversal do corpo de prova. Outro parâmetro que pode ser calculado durante esse teste é a deformação de engenharia. Nesse caso, a gente tem que o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial nos dará o valor da porcentagem que o corpo variou. Além desses novos parâmetros, podem ser obtidos pela análise do gráfico de tração e deformação, como é o caso do módulo de elasticidade do material, ou módulo de Young. Este representa a rigidez de um material sólido quando exposto a uma deformação uniaxial. No caso dos metais, os valores variam de 45 gigapascal, que é o valor encontrado para o magnésio, até 407 gigapascal, que é o valor encontrado para o tungstênio.
Com isso, e sabendo que o cobre vem dessa família de metais, podemos estimar que o valor do cobre estará entre esse intervalo. O próximo parâmetro seria a tensão de cisalhamento, ou yield stress, como é chamado na simulação. Mas antes de comentar sobre ela, eu vou falar um pouco sobre o que é o comportamento elástico de um corpo e o que é o comportamento plástico do corpo. O comportamento elástico é o intervalo de trações que podem ser aplicadas sobre o corpo, causando deformações que podem ser desfeitas. Ou seja, você realiza um ensaio até um certo valor de tração e causa um alongamento nesse corpo. Porém, quando você retirar essa tração e deixar o corpo descansar, ele voltará ao comprimento normal. Ou seja, a deformação causada não foi permanente. O comportamento plástico, como já citado anteriormente pela Stephanie, é exatamente o oposto. É uma tração que, a partir desse momento, qualquer deformação a partir dela não será reversível. E o ponto que separa esses dois é exatamente o ponto de tensão de cisalhamento. Então, a partir dessa tensão, o corpo passa a ter um comportamento plástico e deixa de ter um comportamento elástico. Com todas essas informações, a gente pode analisar agora o gráfico de tensão e deformação que é gerado pelo teste. Na parte mais reta do gráfico, a gente tem a área em que o corpo apresenta o comportamento elástico. Como a gente pode ver, a deformação apresentada nisso não é muito grande. Por isso que ela pode ser reversível. A partir da tensão de cisalhamento, que é o começo da curva, podemos ver que a deformação começa a aumentar muito, mesmo que o aumento da tração não seja tão grande. A partir desse momento, é o comportamento plástico do corpo. O LRT é o limite de tração e deformação do corpo. Ou seja, a partir desse ponto, o corpo ainda deforma mais, porém ele começa a se deformar com trações menores. Até o ponto de ruptura, que é o ponto final, como podemos ver na imagem aqui, o ponto F é o ponto de ruptura. Agora falando um pouquinho mais sobre o cobre, o cobre pertence à família dos metais, como eu já falei mais cedo, e seu número atômico é 29. Por ser um metal, ele possui um elevado ponto de ebulição, além de ser um bom condutor térmico e elétrico. Tanto que atualmente o cobre é muito utilizado em fiações elétricas. Em relação às suas propriedades mecânicas, o cobre é maleável e dúctil. Na escala microscópica, o cobre é considerado um elemento de célula unitária CFC, ou seja, cúbico de face centrada. Isso quer dizer que quando você pega a estrutura cúbica do cobre, ela possui um átomo em cada vértice do cubo, mais um átomo em cada face da estrutura. Aqui essa tabela e a próxima que eu irei apresentar foram retiradas do livro do Callister, Ciência e Engenharia de Materiais, nona edição. Nelas a gente tem os valores para a resistência de escoamento, o limite de tração e a ductilidade de algumas ligas metálicas. Nesse caso, a gente vai focar no cobre. A resistência de escoamento do cobre, nesse caso, é igual a 69 megapascal. Já seu limite de resistência à tração, que é o LRT, é igual a 200 megapascal. E sua ductilidade, como foi citada antes, cobre é um material muito dúctil, é de 45%, que a gente pode observar na tabela, que é o segundo maior valor. Por fim, o software do NanoHub nos permite fazer a comparação do módulo de elasticidade, ou módulo de Young, para diversas orientações cristalográficas do material. O livro do Callister nos fornece a tabela que faz essa comparação. Podemos ver que o cobre possui um módulo de Young, quando sua configuração é 100, de 66,7 gigapascal. Quando sua configuração passa a ser 110, o valor praticamente dobra, sendo igual a 130,3 gigapascal.
E por fim, quando sua orientação cristalográfica é 111, o valor é de 191,1 gigapascal. Olá, eu sou o Rodrigo e eu vou falar um pouco sobre o teste de dinâmica molecular que foi feito no NanoHub e quais foram os resultados. Nesse teste, utilizou-se cristais de cobre simples, sem defeitos a princípio e com orientações cristalográficas diferentes. A gente utilizou 3 orientações cristalográficas, que foi a 110, a 111 e a 100. E para cada orientação cristalográfica, a gente obteve dados de módulo, tensão máxima de escoamento e tensão máxima de resiliência, para conseguir entender e diferenciar depois com outros parâmetros. Essas imagens representam o cristal, né, o nanofio de cobre, e abaixo temos as orientações cristalográficas referentes a cada um dos testes feitos. Na primeira simulação com orientação cristalográfica 100, foi utilizado 16.500 átomos, como mostra a imagem abaixo. E aqui temos a forma do nanofio após a deformação. Este foi o gráfico tensão-deformação para esta orientação cristalográfica. A segunda simulação com orientação cristalográfica 110 utilizou 16.492 átomos. Estas imagens representam a deformação do nanofio após um certo tempo. Este é o gráfico tensão-deformação para esta orientação cristalográfica. E esta foi a última simulação com o cobre numa direção cristalográfica 111, usando 16.450 átomos na simulação. Esse é o resultado da deformação do nanofio nessa orientação. E este foi o gráfico obtido para essa orientação cristalográfica. Os dados obtidos nessas simulações mostram que as diferentes orientações cristalográficas elas influenciam bastante no módulo, na tensão de escoamento e no limite de resiliência. Isso porque o deslizamento desses planos na deformação do material é mais fácil quando a orientação dos planos é perpendicular à força de tração, como é o exemplo da orientação cristalográfica 100, né? E o deslizamento ocorre nessa direção. E é por isso que, por exemplo, no plano orientação 100, a gente vê um módulo menor. Mas nessa mesma orientação cristalográfica, a tensão de escoamento é maior do que na orientação 110, pois temos uma maior proximidade entre os átomos nessa estrutura. E comparando os resultados desse ensaio do nanofio de cobre com os ensaios de tensão-deformação de um material de cobre policristalino a nível macroscópico, existem muitas diferenças no módulo, na tensão de escoamento e no limite de resiliência, como iremos observar. Como podemos observar aqui, o módulo de elasticidade, a tensão de escoamento e o limite de resiliência, eles são bem diferentes do cristal macroscópico e do nanofio. Isso porque isso pode ser explicado, né, devido à simulação do NanoHub ter considerado um cristal sem defeitos prévios e com uma orientação específica para todo o material, enquanto que em um material policristalino a nível macroscópico, temos diversos defeitos, como discordâncias, vacâncias, contornos de grão, que influenciam na orientação cristalográfica dos planos e, por sua vez, altera as forças necessárias para que ocorram os deslizamentos. Observando as tabelas, você pode ver que o módulo de elasticidade ele é maior em todas as direções consideradas, a tensão de escoamento também é maior, mas o limite de resiliência ele é menor, né? Essas foram as referências que pesquisamos, dentre elas principalmente o livro do Callister e 2 artigos fornecidos pelo NanoHub para essa simulação. Em nome do grupo, muito obrigado.